Oi, professor, boa tarde. Bom, hoje a gente vai apresentar o problema que a gente escolheu para o trabalho de matemática discreta, que foi o da duas-partição. No grupo nós temos eu, Maria Eduarda Oliveira, Bruna de Andrade e Letícia Silva. Antes de a gente entrar de fato no problema da duas-partição, a gente precisa entender o histórico dele e também aonde que esse problema se localiza na teoria da complexidade computacional, né? Porque é ela que vai classificar e dividir os inúmeros problemas que a gente tem em computação. E eles são classificados em relação à dificuldade de encontrar soluções. E aqui nós vamos abordar os problemas NP e NP completo, iniciando com o conjunto maior, que são os problemas NP. Os problemas NP são os Non-Deterministic Polynomial Time, é o que significa a sigla NP. E isso quer dizer que, apesar de não ser possível encontrar uma solução para esses problemas em tempo polinomial, a gente consegue verificar a solução. Então, por mais que tenha levado um tempo, um crescimento exponencial para encontrar a solução, que a gente pode chegar aí até os milhares, milhões de anos para encontrar, verificar se a solução está certa é bem mais simples do que de fato encontrar a solução. E essa é a classificação do grupo de problemas NP. Essa classe de problemas é bem importante, ainda mais para a gente da computação, porque muitos problemas práticos mesmo do dia a dia, de tomada de decisão, ou até mesmo de otimização, eles acabam caindo nessa categoria. Então, assim, a gente entender o que é um problema NP vai ser o primeiro passo para a gente entender que alguns problemas, apesar de parecerem simples, olhando de fora, ou seja, eu acho que a verificação é super simples desse problema aqui. Mas existe o desafio de encontrar a solução e de verificar não é tão difícil assim. Então eles têm uma complexidade bem maior por dentro. Agora, dentro da classe NP, existe um grupo mais específico, que são os NP completos. Bom, os NP completos são problemas mais difíceis de solucionar dentro da classe de problemas NP. E para um problema ser classificado como NP completo, ele precisa cumprir dois requisitos. O primeiro é que ele precisa estar em NP, ou seja, precisa ter como verificar a solução de forma rápida, e também precisa ser NP difícil. Isso significa que qualquer problema de NP pode ser transformado nele utilizando uma redução polinomial, que a gente vai ver sobre um pouquinho mais para frente. E isso está bem relacionado com a questão de que, se a gente resolve esse problema rápido, um problema NP completo rápido, a gente conseguiria resolver todos de forma rápida também. Então, se a gente conseguisse resolver um NP completo em tempo polinomial, quando a gente fala rápido, é em tempo polinomial, né? Então, todos os outros problemas NP também poderiam ser resolvidos em tempo polinomial. Essa é a questão do terceiro tópico, né? P igual a NP. E essa questão da solução desses problemas é uma questão muito, muito grande na área da computação. Inclusive, durante a pesquisa a gente chegou a ver que tem até premiação em milhões de dólares para quem conseguir encontrar a solução, porque de fato seria algo que revolucionaria a nossa área. Bom, essa classificação de NP completo, na verdade, é bem antiga. Ela surgiu em 71, a partir do teorema de Cook-Levin, que demonstrou o problema SAT, né, da satisfabilidade booleana, e demonstrou que ele era o primeiro problema a ser classificado como NP completo. E a partir dele foi estabelecida essa base teórica, que é utilizada, né, até hoje, para a gente conseguir classificar um problema como NP completo. Então, foi a base para a teoria da NP completude. A importância desse teorema é enorme, justamente por conta da questão que eu comentei anteriormente, do P igual a NP, ou seja, se a gente conseguisse uma solução eficiente para resolver um problema NP completo, então a gente estaria, por tabela, assim, né,
encontrando solução eficiente para todos os NPs. E com a definição da NP-completude, a partir do teorema de Cook-Levin, foi possível abrir portas assim para estudar outros problemas, como o do caixeiro viajante, o problema da mochila e o problema da duas-partição, que é justamente o que a gente vai abordar hoje. O problema da duas-partição é um dos 6 problemas NP-completos básicos, e o objetivo dele é bem simples. Basicamente, dado um conjunto de números, a gente quer dividir esses números em 2 grupos. E para isso tem algumas regras. Todos os números devem ser utilizados, então, vamos supor que você recebeu um array de números, então você teria que utilizar todos os números dos índices. Nenhum número poderia ficar sobrando, e a soma dos números em cada grupo deveria ser igual. Então, dado que eu dividi em grupo A e B, a soma de todos que estão em A e a soma de todos que estavam em B precisaria ser um número igual. Boa tarde, eu vou dar continuidade ao trabalho. Eu vou falar sobre as soluções desenvolvidas. Nesse trabalho eu vou focar em 2 soluções desenvolvidas, que é a programação dinâmica e a heurística KK. Eu vou começar falando um pouco sobre a programação dinâmica. A programação dinâmica ela é uma técnica que resolve o problema de uma forma exata. Ela verifica se existe um subconjunto que a soma é exatamente a metade da soma total. Então, ele tem basicamente uma lógica que é assim. Se a soma total do conjunto é ímpar, ele não vai ter solução. Se for par, a gente vai tentar descobrir se existe um subconjunto com a soma igual à metade. Então, eu vou explicar um pouco como o algoritmo funciona. Agora eu vou falar um pouco da estratégia do algoritmo. Para cada item, a programação dinâmica ela vai avaliar 2 possibilidades. A primeira é excluir o item e a segunda é incluir o item. Na primeira, ela vai verificar se é possível atingir a soma usando apenas os itens anteriores. E no incluir, ele vai ver se cabe algum item na soma e verificar se ele atingiu o determinado valor. Eu vou dar um exemplo aqui para poder ter um entendimento melhor dessa parte. Eu trouxe esse exemplo aqui de programação dinâmica com P com os valores 1, 1 e 2. A programação dinâmica ela monta uma tabela onde cada posição tem que responder uma pergunta, que é tipo, usando os primeiros itens I, é possível formar soma J? I seria a quantidade de itens considerados e J seria a soma parcial dos elementos. As colunas, como eu disse, elas representam as somas possíveis e as linhas representam quantos elementos estamos considerando nessa soma. Nesse caso, a gente tem a meta, de ser igual a 2. A gente vai ver quantos elementos é possível contar, chegar ao número 2, porque 1 mais 1 mais 2 é 4. E como a gente disse antes, a gente quer a metade disso. Então, a gente vai ver aqui com quantos elementos a gente consegue o valor 2. Eu irei me aprofundar agora um pouco mais nesse exemplo, falar um pouco mais sobre a tabela. Então, aqui no P, a gente tem os valores 1, 1 e 2. A soma desses valores dá 4 e a metade é 2, que no caso é o nosso objetivo, que eu expliquei nos slides anteriores. Aqui nessa linha aqui, isso aqui são quantos elementos a gente está usando. No caso aqui, com 0 elementos, eu só consigo fazer a soma 0. Usando um elemento, conseguimos agora formar a soma 1, E agora, com 2 elementos, conseguimos formar a soma 1, 1, que no caso também conseguimos, tomando esse 1, 1, conseguimos o valor 2. E usando todos os elementos, conseguimos formar a soma 2 e conseguimos também apenas o número 2, que é o valor final da tabela, que no caso é essa tabela aqui.
E como é possível formar a soma 2 usando os 3 elementos, isso significa que existe uma 2 partição nesse conjunto. Ou seja, conseguimos dividir o valor A, ou no conjunto A conseguimos o valor 2, e na parte B, 1. Ou na parte A, 1, e na parte B, 2. Em ambos os casos, as duas partes somam 2, o que traz, o que forma uma partição válida. Agora eu vou falar sobre a heurística de Karmark-Karp. Ele é um método aproximado, e ele é considerado bastante eficiente para o problema de 2 partição. Ele busca minimizar a diferença entre 2 subconjuntos sem garantir a solução exata. Ele não garante a solução exata, ele garante uma solução aproximada. Entretanto, ele é extremamente eficiente. Eu trouxe aqui também a diferença da 2 partição e do problema do K-partição, porque é bastante falado no trabalho. Nos artigos também a gente lê bastante. Então eu achei interessante trazer rapidinho um pouquinho da diferença, já que nessa parte a gente fala bastante. O 2 partição, a gente divide 2 conjuntos em subconjuntos, com a forma mais equilibrada possível. E na K-partição, a gente divide os conjuntos em K-conjuntos. O problema de 2 partição é um caso especial dentro do K-partição. Então, por isso que ele é muito abordado, nos artigos e até mesmo no nosso trabalho que a gente fez. A gente buscou bastante em livros e ambos falavam sobre essa diferença, sobre o 2 partição estar dentro da K-partição. Então, eu achei interessante trazer sobre isso. Então, aqui, voltando para a ideia central, eu vou voltar aqui a falar sobre o heurística de Kaká. O heurística de Kaká, ele sempre pega os 2 maiores valores, subtrai essa diferença e recoloca essa diferença dentro do conjunto. Ele sempre tenta equilibrar os maiores pesos desde o início. Então, basicamente, a gente pega a heurística Kaká, ela pega, isso, ela ordena a lista colocando em ordem decrescente. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela sempre pega os 2 maiores valores. Então, fazendo assim, fica de uma forma melhor, mais organizada para ela trabalhar. Depois que a gente pega esse primeiro e segundo número maior da lista, a gente pega o primeiro e o segundo números maiores, a gente retira eles da lista, porque estamos tentando colocar eles em lados diferentes da partição. Então, vamos imaginar aqui, a gente pega 2 números, os 2 maiores, fazemos a diferença deles, e essa diferença é recolocada na lista para poder equilibrar eles. Então, vamos supor, pegamos 8 e 7, a diferença é 1. Aí a gente pega esse 1, recoloca na lista e tentamos equilibrar ele, e depois a gente volta a calcular novamente os 2 maiores, os 2 maiores, os 2 maiores, até acabar. Então, quando esse processo não puder continuar, porque sobrou somente um número, esse número, no caso, ele vai representar a diferença final entre os 2 conjuntos. Eu trouxe um exemplo para um entendimento melhor sobre isso, Então, a gente tem aqui V com os valores 8, 7, 6, 5 e 4. A gente tira 8 e 7 da lista, pegamos a diferença deles, que no caso é 1, e recolocamos na lista, como está aqui na interação 1. Aí vamos para a interação 2. Pegamos o 6 e o 5 com diferença 1, recolocamos ele na lista, aí fica 4, 1, 1, que está aqui na interação 2. Aí pegamos 2 maiores de novo, que no caso é 4 e 1, a diferença fica 3, colocamos 3 de novo na lista, e tem uma nova lista, que no caso é 3 e 1, que está aqui na interação 3. Aí pegamos os 2 maiores números novamente, que no caso é 3 e 1. A diferença dele é 2, mas a gente não tem mais valores para diminuir, não tem mais 2 valores maiores. A gente só tem o 2. Esse 2, ele representa a diferença final dos 2 conjuntos. Por mais que a heurística,
Por mais que seja uma heurística, o método Kaká ele costuma ter um grande desempenho comparado, no caso, a outras metas heurísticas mais genéricas. Eu vou falar um pouco, né, como a gente monta o conjunto, né, do Kaká, porque a gente achou a diferença. E o conjunto A e B, como é que fica? Nisso a gente vai voltar para as operações. 8 e 7, 6 e 5, 4 e 1 e 3 e 1. O que isso mostra pra gente? Isso mostra que o 8 ficou do lado oposto de 7. 6 ficou do lado oposto de 5 e 4 ficou do lado oposto do resultado de 6 e 5 e 3 ficou do lado oposto dos resultados de 8 e 7. E seguindo essas pistas, a gente consegue chegar aos conjuntos finais, que são 8, 5, 4 e B, que são 7 e 6. As suas somas são 17 e 13. E o resultado que deu é 2. Mas por que essa não deu a diferença certinha? No algoritmo Kaká, a diferença final não representa a diferença real entre os dois conjuntos, mas sim o valor restante após a subtração dos maiores elementos. No nosso exemplo, o valor final é 2, que é o desequilíbrio mínimo encontrado pelo esse método. Em relação à motivação e às aplicações da duas-partição, a gente acredita que o problema da duas-partição é bem importante, primeiramente por conta da compreensão. Por quê? Porque ele é um dos problemas mais simples na família dos problemas NP completos. Ele é bem acessível, assim, qualquer pessoa vai conseguir entender. E com isso, ele vai servir como porta de entrada para introduzir alguns conceitos que são fundamentais para entender problemas mais complexos, como a complexidade, NP completude. Então, é possível introduzir esses conceitos que vão ser muito importantes caso a pessoa queira se aprofundar, e ela vai conseguir entender isso com um exemplo bem mais simples, que é o da duas-partição. E falando sobre as aplicações em situações da vida real que a gente pode ter esse problema da duas-partição acontecendo, é um exemplo bem simples que pode estar acontecendo agora mesmo na nossa máquina, que é o do balanceamento de carga, que é basicamente quando o SO precisa distribuir as tarefas entre processadores e ele quer minimizar o tempo total que vai gastar para ser executado o processo, mas que os processadores terminem ali mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque senão a gente vai ter problema de sincronização com essa questão da entrada e saída. E com isso a gente conseguiu fazer um paralelo bem interessante com a matéria de sistemas operacionais que a gente está cursando agora, porque essa questão da duas-partição e o balanceamento de carga se relaciona bem com a questão de escalonamento e gerenciamento de processos, ainda mais para arquiteturas paralelas, né, que surge o problema de fazer a otimização desse gerenciamento de processos. Agora eu vou entrar na parte final da apresentação, que é a modelagem SAT para duas-partição. Que no teorema de Cook-Levin, que a gente aborda no Docs, ele garante que todo problema em NP, né, ele pode ser reduzido ao SAT. Então, basicamente, né, vamos poder transformar duas-partição em uma fórmula booleana que seja satisfatível a uma partição válida correspondente, né? E para isso, primeiro existe a criação das variáveis booleanas. Então, cada número desses conjuntos aí, eles vão receber uma variável xi, e se essa variável xi, né, for verdadeira, vai para o grupo A, o número, né? E se for falso, vai para o grupo B. E depois disso, nós temos uma restrição formal, assim, que é essa restrição da soma, que é a soma dos elementos, né, dos números do grupo A deve ser igual à soma do grupo B, e essa soma total dos dois grupos deve ser dividido por 2. Só que tem um empecilho, que o SAT ele não entende números. Então, simplesmente não pode existir essa soma total e divide por 2. Então, para resolver isso, tem a... Ui, eita, eita. Tem perdão. Tem o... Ai, até perdi. Tem o circuito, né? Eles fazem sobre
para ajeitar esse problema, a transformação em um circuito lógico. Nesse circuito lógico, a gente usamos a porta XOR, AND e OR, somadores completos, né? E cada porta que tem no circuito, ele vai virar um pequeno conjunto de cláusulas na FNC. Isso é uma técnica abordada no documento. E para acontecer, né, nesse circuito, a representação total, temos as criações, né, das variáveis auxiliares, que vão corresponder aos bits da soma em binário. Também inclui os bit carry, né, quando você soma os números binários, aí ele, entre muitas aspas, extrapola. E nesse final, né, do circuito, né, dessa soma, o circuito vai produzir números binários, né, óbvio, porque é um circuito. E vamos adicionar cláusulas unitárias da FNC que vão forçar que essa saída seja exatamente a soma total dividido por 2. Então, com isso, o SAT ele só vai ser satisfatível caso existir uma atribuição para as variáveis, né, x e i, dependendo do qual número for i, que faça o circuito conseguir contabilizar a soma certa. Então, de uma forma geral, o SAT consegue descobrir automaticamente a partição correta. Então, nessa modelagem, chegamos à conclusão que, que a 2 partição e SAT têm essencialmente a mesma complexidade. De uma forma, isso implica que ambos são NP completos. Vou dar um exemplo, né? Falar sobre o exemplo que a gente abordou no documento de uma instância simples de 2 partição, que é verificar se é possível dividir os números do conjunto A em 2 grupos de soma igual. A soma ali vai dar 3 mais 2 mais 1, 6, que tem um total par. Então, como o total é par, vai existir a possibilidade de fazer 2 partição, já que 6 dividido por 2 é 3. E 3 em binário é 1, que é 2 bits. Aí agora, né, temos que entender o contexto do SAT, já que ele não entende números, fazer as variáveis booleanas do SAT. O x1 vai representar o número 3, o x2 representar o número 1, o x3 representar o número 2. Se o SAT, né, atribuir o verdadeiro, né, para alguma das variáveis, vai significar que o número vai ser escolhido para o subconjunto da soma. Né? Então, vai para o grupo A e, caso não, vai para o grupo B. Como o circuito, né, do SAT, né, ele trabalha com a lógica proposicional, não vai ter a soma dos números decimais. Então, vai precisar converter os números decimais, 3, 2 e 1, para binário, que o 3 vira 1, 1 vira 0, 1 e o 2 vira 1, 0. Então, o circuito vai usar esses bits para montar a soma final de uma forma bit a bit. E vai ter a inicialização pelo bit menos significativo. Aí eu vou mostrar agora o circuito. Que aí aqui, no bit 0, que está sendo chamado de S0. Aqui vai ter apenas os números que possuem 1 na casa, nas unidades, né? Então, o que vai participar da soma vai ser o 3, que é o x1, né? Corresponde ao x1, que tem o valor de binário de 1, 1, e o 1, que é x2, que tem o valor em binário em 0, 1. Como o número 2 é par, então ele não vai ter relevância nesse bit. Aí a gente usa uma porta XOR para somar o bit e uma porta AND que vai gerar o carry do vai 1, né? E desse carry, e o carry do vai 1 vai estar para o próximo estágio do circuito lógico. Aí tem o bit 1, do S1 aqui, que é nesse momento, né?
que vai calcular o bit 1, que vai ser o bit mais significativo. E aqui, nesse momento, entra os números que tem o bit 1 de valor 2. Ou seja, o 3, que é um 1, que já o bit 1 tem 1, e o 2, que é um 0, e o bit 1 também vale 1. E vai receber o carry vindo desse end aqui. E todos esses conjuntos, dessas formas, vai ter o somador completo, que eu falei lá no começo, que a gente usa as portas e os somadores completos. E esse somador completo foi usando as portas XOR, AND e OR. E para transformar isso em SAT, vai precisar forçar um resultado final, que para esse resultado final seria igual ao valor 3, que em binário é 1. Então, nesse 1, tanto o S0, tanto o S1 recebe o valor 1, e então o circuito vai ser obrigatoriamente produzir a soma 3, que o mais 1 em binário é 3. Então, nesse momento, o ponto é encontrar valores que seja verdadeiro e falso para o x1, x2, x3, que vão fazer o circuito gerar essa saída 1, 1 para S0 e S1. E o resultado, enquanto o SAT tenta satisfazer todas essas cláusulas da FNC, ele vai encontrar, nesse momento, a solução do x1 verdadeiro, x2 falso e x3 falso. Então, vai ter a conclusão que apenas o número 3 deve ser colocado no subconjunto, que, né, a soma precisa ser 3, já que você tem aquela soma total dividido por 2, do 6 dividido por 2 dá 3. E os outros dois números vão ser o x2 e o x3, vão ser os dois números do conjunto complementar. Portanto, né, a fórmula SAT, ela foi construída de uma forma que foi satisfatível e valida o problema de dois partição. E está mostrando aí como o SAT consegue, junto com o circuito lógico, as variáveis booleanas, as portagens lógicas, resolver o problema de dois partição. E obrigada, essa foi a nossa apresentação de trabalho. Espero que tenham gostado sobre o problema de dois partição.